Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esteja você onde você estiver. Agora você vai acompanhar mais um episódio do Escola em Voz, do seu podcast de educação. Comigo aqui, meu caro, meu parça, meu amigo de sempre, meu irmão camarada, como diria o Roberto Carlos, para o seu amigo Erasmo. Carlos, dois Carlos. Anderson Gross, seja bem-vindo. Dou as honras a você para a sua apresentação, para depois dar um toque para nossa galera. Maravilha, Rony Baixe, inclusive com um uniforme novo. Você tá nojento, Rony. Temos agradecimentos aí a fazer, né? Ah, claro, Gabriel, lá de Tubarão, da Up Custom e outras empresas, né, que estão dentro desse grupo. Ele traz, né, aqui para o Escola em Voz, aqui uma demonstração do seu trabalho, nos presenteou. Muito obrigado ao Gabriel e a todo o time, né, que faz os moletons escolares universitários mais incríveis do Brasil. Inclusive, vamos deixar aí, né, nosso agradecimento também com uma menção de crédito, porque ele nos presenteou. Diz, olha, vocês vão ganhar um presente, uma camisa personalizada. E, Rony, a tua assinatura ficou linda demais. Rony Baixe, Gestão Escolar. Que isso, meu caro? Oh, é um nome bonito para botar numa placa, né? Olha só, quem não conhece a Up Custom, que fica ali nas margens da BR-101 em Tubarão, deve conhecer. Vai lá conhecer aquela loja dele fantástica. Se tu tiver uma demanda emergencial, intempestiva, precisa fazer algum uniforme, alguma camiseta, algum moletom, ele faz lá na hora para você, enquanto você saboreia um excelente café numa cafeteria que ele tem dentro da loja fábrica dele ali em Tubarão. Isso. É incrível aquele lugar. O Gabriel realmente é um cara fantástico. Muito obrigado, Gabriel. Você está de parabéns. O Anderson, acho que você esteve lá também. Você esteve lá também, né? Para conversar com ele, e realmente o que ele vem fazendo nessa área é algo diferenciado, né? Eu acho que o que o Gabriel conseguiu estabelecer ali é o que todo diretor de escola, todo dono de empresa quer. A possibilidade de fazer material personalizado em pequenas quantidades, de boa qualidade, né? E de baixo, né? De custo, vamos dizer assim, justo, né? Quando fala baixo custo, aí você também tem que ter cuidado com relação ao material. Mas é isso. Obrigado, então, à equipe do Gabriel por esse material. Ficou lindo. Você tá bonito, cara. Você tá lindão. Muito obrigado. Tá? E para você que nos acompanha aí no nosso podcast, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós estamos no YouTube e nas plataformas de streaming aí da Apple Podcasts, da Amazon e no Spotify. E faça a sua inscrição e ative as notificações para receber as nossas novidades, sempre episódios muito polêmicos como este, que o meu querido amigo Anderson vai agora dar o início ao nosso combate de ideias. Em relação às inscrições, só um pouquinho para aproveitar, Rony, tu acredita que eu encontrei um professor maravilhoso, um querido, inclusive faço menção a ele porque ele é um cara fantástico, professor Luiz de matemática, do Colégio Dom Jaime, também professor de karatê. Olha aí. De karatê, professor de... de karatê não, ele judô, deixa eu corrigir isso, porque a gente falou de karatê, senão ele vai ficar pé da vida. Porque nós estávamos falando justamente da diferença entre o karatê, o judô e o jiu-jitsu, porque eu me embaralho todo. Ele é professor de judô, e um excelente professor de judô, um excelente professor de matemática, e assiste aqui o nosso podcast, e ainda estão conversando, e ele disse, Anderson, você comentando agora comigo, eu me dei conta, estou acompanhando vocês lá, você e o Rony, o trabalho de vocês está bacana, alguns episódios, cara, esse fez alguns comentários, mas você acredita que eu não estou inscrito? Anderson, tu acredita que eu já dediquei 7 anos da minha vida ao judô? Ao judô? Ao judô? Não, essa parte eu não conhecia. É verdade, na minha adolescência, 7 anos? Eu fiz 7 anos de judô. Tá, e qual é a faixa que você alcançou? A faixa? Faixa nas costas, né? Porque eu parei, e aí tem que levar mesmo fachada nas costas. Eu parei na faixa do exame da verde para a faixa roxa. Ah, ok. Bom, pra mim, eu continuo totalmente por fora, que eu não faço ideia o que é a escala de cores. Eu sei que tem, dentro da escala de cores, tem ainda mini escalas? Tem. Agora mudaram isso há um tempo atrás.
E essas escalas de faixas mudaram também. Tinha uma, digamos, uma rigidez maior quando se tinha uma intervenção maior da federação catarinense de judô. Hoje parece que a coisa já fica mais solta, depende da agremiação, depende da academia, depende do vínculo, depende de uma série de variáveis, né? Sim. Mas o judô é uma excelente filosofia, para mim serviu muito. Ah, sem dúvida. Acho que é um todo ali, o trabalho que é realizado pelas artes marciais, né, de maneira geral, né, as lutas, né, com a disciplina, com o respeito, enfim, né, quando você vê o jovem, né, que passa por aquilo ali, realmente tem uma transformação muito grande. Mas aí o Luiz me comentou isso, ele disse, Anderson, eu tô acompanhando o podcast e não tô inscrito. Aí eu fiquei pensando, cara, quantas Esse pessoas... Luiz, hein? Então. Quantas pessoas, né, ele prometeu que ia inscrever. Quantas pessoas que estão nos assistindo e não estão inscritos, né? Você que acompanha a metodologia do YouTube, é importante você entender que um canal como esse, como outros, depende muito, de fato, realmente das inscrições, né? Para mostrar, né, aí justamente que as pessoas estão interessadas nesse conteúdo. É uma métrica importante, né? Para deixar bem claro. Então, assim, ó, o Anderson não é um pedido de favor, é realmente a maneira funcional como o YouTube, enfim, né, mede aí a força de um determinado canal. Então, explicando de maneira bem clara, bem objetiva para vocês, é isso que nós precisamos. Que as pessoas realmente se inscrevam, ativem as notificações para receber os conteúdos assim que a gente lança no YouTube, para que nosso canal continue crescendo. E se curtir o conteúdo, dê lá o curtir, não é? Clique no curtir, compartilhe o conteúdo. Compartilhar o conteúdo é muito importante para que nós possamos alcançar mais pessoas. Mas você sabe que isso é mais comum entre os jovens? Por exemplo, a Sofia, minha filha de 10 anos, ela tá assistindo uma coisa no YouTube, ela já faz esse processo. Eu assisto várias coisas legais no YouTube e eu mesmo tô falhando com outros canais, que acabo não fazendo nem a inscrição e também nem a curtida. E ontem eu tava com meu filho e com minha esposa, a gente tava assistindo, sabe aquelas capelas universitárias? Tipo, tem um filme muito legal, ai, meu Deus, agora não fugiu o nome do filme. Mas são jovens universitários das universidades americanas cantando só com a voz. Sim. Que eles fazem um som, tá? Tem competições, Okay, sim. né? Uhum. E aí nós estávamos assistindo ontem, ficamos um tempão assistindo capelas de Harvard, né? Com músicas incríveis, com jovens estudantes universitários fazendo, né? Tanto o vocal, mas todos os sons da música, só na voz, né? E, cara, é incrível. Ai, meu Deus, como é que fugiu o nome do filme? Eu lembro até o nome da personagem principal, que é a Becca. Daqui a pouco tu lembra. Meu Deus do céu, gente. Mas enfim, eu vou olhar e depois eu vou espiar aqui, porque eu tenho que lembrar desse filme. Né? Mas enfim. E aí, a primeira coisa que o meu filho tava, né, comandando ali o controle. Então, à medida que a gente ia passando de um vídeo pro outro, ele ia justamente fazendo isso. Então, acho que os jovens têm mais essa dinâmica, né, de fazer. Acho que a minha geração e outros adultos ainda estão... E esquece, não é por uma vontade, é só por realmente... A rotina. A rotina. Eu acho que a rotina de não fazer isso, né, sempre que assiste um vídeo, é que acaba fazendo com que a gente esqueça. Até porque a forma como a gente utiliza o YouTube hoje é muito mais ampla, né? Quer ver um tutorial, quer saber como destrava uma ferramenta, como desmonta um negócio, como faz isso, como faz aquilo, tu vai direto no YouTube, né? E nem sempre tu tá ali ligado para curtir e compartilhar. Eu acho que a linguagem dos jovens, em relação a entender esse processo da curtida, da validação ou até do cancelamento, eu acho que é muito, muito mais o hábito deles mesmo. É por isso que a gente acaba falhando, né? Eu quero ver aqui rapidinho, filme de capela com Olha aí. a Becca. Dicas de cinema com Anderson Gross. Não, cara, o filme é muito bom, velho. Tem várias versões. A escolha é perfeita. Como é que eu esqueci? Olha aí. Ó, a caloura Becca se torna integrante das Bardem Bellas, grupo A Capela da Faculdade. A jovem ajudará a equipe a se recuperar da desastrosa apresentação do ano anterior. Tem Escolha Perfeita 1 e 2. Eu assisti todos, não sei se tem mais de um. Ah, mas é muito bom, cara. E quando ela se formar? Não, daí então, ela se Aí forma... ela coloca a beca? Não. Não. Pô, essa tá piada. Cara...
Cara, aí a gente teria a idade, velho, fazendo essas piadas, bicho. Mas não é Beck mais que se Tá, chama? mas é... Cara... Ai, meu Deus. Cara, o filme é muito bom. A meninada assistiu, tá? Tu nunca assistiu A Escola Perfeita? Eu não sei, pode ser que eu tenha assistido em algum momento, mas não lembro agora. Não lembra? Tá, mas muito bem. Mas enfim, esse é o esquema. Cara, vamos entrar no tema, porque o pessoal deve estar pensando se vocês aí acordaram hoje a fim de ficar zoando, né? Mas vamos lá. Nós trouxemos um tema que... É que a gente tem que descontrair, porque o tema é polêmico. É polêmico, mas assim, de novo, né? Toda vez que a gente traz uma situação de chamada de atenção aqui, é porque nós estamos ouvindo muita gente no mercado trazendo essa fala, né? Então, pelo seu trabalho, pelo meu trabalho, a maneira como a gente percorre, né, o estado com os projetos, você hoje está mais localizado em Tubarão na gestão escolar, né? De uma escola local. Mas alguém que tem contato com o mercado todo, muitas conversas, muitos diálogos, enfim, né, grupos que você participa, tanto no WhatsApp, etc. E eu pelo trabalho quase diariamente de estar em escolas, né? Então, nós estamos encontrando hoje, perdão, algumas falas, né, que vem reverberando essa questão de diretores, né, mantenedores ou donos de escolas, enfim, né? Alguém que tem o poder de decisão dentro da escola que tem tido uma postura um pouco mais rígida, né? Então, assim, a gente percebe que esse é o tema, né? Diretores desmotivadores, o quanto que eles afetam, impactam nas suas equipes, né? Então, alguém que desmotiva, né? Olha só que interessante, a narrativa poderia ser diferente hoje desse tema, né? Professores, diretores motivadores, o quanto que eles alavancam suas equipes. Agora, é curioso que quando a gente coloca um tema né, nesse formato mais negativo, ele chama mais atenção do público do que no positivo. Então, a gente vai falar inicialmente dos diretores desmotivadores, e é óbvio que nós vamos falar dos diretores motivadores, né? Mas a chamada de atenção é justamente porque nós estamos vendo hoje muita gente doente em sala de aula. Professores, né? Até funcionários administrativos doentes, tá? Porque hoje o ambiente escolar, ele é um ambiente que tá mais complicado, tá mais difícil, tudo que acontece na sociedade reverbera na escola num primeiro momento, e isso impacta nos profissionais que estão lá inseridos dentro do dia a dia da rotina escolar. Às vezes um pai, uma mãe, né, ou enfim, alguém, às vezes até escolas públicas, né, alguém da Secretaria da Educação, alguém de governo chega lá e larga uma bomba, vai lá e faz um terrorismo, pega o seu carro e vai embora. E aí fica lá a bomba estourando, né, naquelas pessoas que estão lá. Eu nunca tive, Rony, tanta gente próxima de mim, na educação, afastada do seu trabalho, tá? Por questões de doenças emocionais ou até as doenças físicas em virtude das emocionais. Vou trazer 2 pontos importantes para essa discussão. Primeiro ponto é que o diretor só vai saber se a sua escola está doente se ele frequenta a escola. Se ele conversa com sua equipe. Se ele toma um cafezinho lá na cozinha com o pessoal da limpeza. Time da beleza. A equipe da beleza. Se ele vai na sala dos professores. Se ele pega os professores no corredor e conversa e quer saber da sua família, se está tudo bem. Se ele conversa com alunos. Se ele vivencia o dia a dia da escola, ele sabe se a escola está saudável ou se a escola está doente. Então o diretor tem que estar na escola para ter esse diagnóstico. Muitas vezes a escola está doente por falta justamente de não ter o diagnóstico. A escola adoece e nem se percebe. Tá, mas o diretor, vamos imaginar o seguinte, o diretor que está com agenda diária e semanal na escola, certo? Muitos diretores, especialmente de escolas de grande porte, que tem várias camadas de lideranças intermediárias para diversas funções, acabam estando fisicamente na escola, mas no seu gabinete, né? Eu chamo de gabinete porque muitas vezes é quase intransponível, tem que marcar uma agenda para conseguir conversar com o seu próprio diretor. Claro que tem que marcar. Normalmente, esse é o diretor centralizador. O diretor de gabinete. Ele centraliza para si as decisões. Por quê? Porque se ele tem uma equipe que ele confia e que faz o trabalho pedagógico, faz o trabalho administrativo, faz o trabalho financeiro, faz o trabalho comercial, ele fica livre para fazer aquilo que realmente cabe a ele enquanto diretor, que é
estabelecer relações, coletar feedbacks, promover melhorias. É isso que cabe a ele. Na medida que ele descentraliza e confia na equipe dele para fazer o trabalho acontecer, ele vai estar mais vezes tomando cafezinho com a equipe da beleza, que agora não é mais, com os professores, com os funcionários, para entender como é esse organismo que é a escola. Um organismo que é vivo e que está sujeito a decisões hora a hora e que precisam ser tomadas porque a dinâmica de uma escola é diferente de uma dinâmica de um escritório, de uma indústria, de uma fábrica, né? Você lida justamente com essa, principalmente com essa relação a essa saúde mental. Eu vou trazer o outro dado que eu queria trazer para ti para corroborar justamente o que você falou. Eu tenho um amigo que é psicólogo e ele falou para mim o seguinte: eu estava comentando com ele sobre algumas situações e ele comentou para mim o seguinte: Rony, tu não tens ideia quanto que aumentou do ano passado para cá a procura no meu consultório por professores. A procura aumentou assustadoramente. Então a gente vê que é um problema que está atingindo muitas escolas. Ontem eu estava com uma coordenadora, por exemplo, e a gente estava batendo papo, né, almoçamos e ela disse assim para mim: eu tive que voltar e retomar minha terapia, tá? E é uma coordenadora, assim, de grande gabarito, tá? Já foi diretora de escola, é coordenadora geral de uma escola potente e, cara, assim, ó, pra frentona, sabe? Uma pessoa, assim, resolvida na vida, várias, né, campos da vida bem estáveis e tal, mas, assim, tive que retomar a terapia, assim. Um momento é complicado, então... quando você vê isso aparecendo nos consultórios, é porque a coisa tá muito grave. Porque quantos que procuram? Quando você vê, por exemplo, que consultório já é bem dizer, a ponta, né? Já é a medida... Que tu chegou no limite e tu não... Não houve a prevenção. Já se está remediando. Exatamente. Certo? E assim, cara, o que teve de gente doente nesse mês de maio, que é o mês que nós estamos gravando esse episódio, né? Ou seja, fechamento de trimestre. E eu não sei, né? assim, ó, fechamento de trimestre e basicamente início de bimestre, né? Também nos regimes bimestrais. Cara, parece assim, ó, que foi uma avalanche nas escolas, né? E o engraçado é que normalmente é uma estafa que ocorre, né? Muitas vezes considera-se normal dentro da área educacional, mas que normalmente ela ocorre lá em outubro, sim, setembro, não, outubro. outubro a galera tá no final pau, de ano, que a galera tá no pau e exatamente. vai. Mas agora, no primeiro trimestre e na transição do primeiro para o segundo bimestre, você vê uma quantidade imensa de professores, de funcionários administrativos também, certo? E até de coordenadores e diretores afastados, cara. Olha, fazia tempo que eu não via. Tinha a época lá da pandemia, né, dos períodos de contaminação de vírus, que aí realmente foi, né, uma avalanche também, e até a restrição, enfim, né, até o isolamento, tá? Pós-pandemia também teve casos, né? Mas assim, agora... tá, mas tem aí uma espécie de contaminação de variação da HN1 também, não sei o que e tal. Ok, né, tem, certo. Mas assim, você vai ver muitos esse temor casos... nunca se afastou, né? Não, Ele veio pra ficar, a partir da pandemia ele sempre está presente, né? Mas acho que daí pega também imunidade baixa, né? Acho que a gente pode elencar vários fatores que podem tornar uma escola doente, né? Mas desde a questão que vem da pandemia, a própria geração que está entrando dentro da escola, a questão das redes sociais e das mídias sociais, a polarização política do país também contribui para isso, porque você tem uma condição um ano de eleição de vigilância, né, permanente com relação aos professores. Sim. E óbvio que a gente tem que falar o excesso de trabalho que o professor é levado em consideração, né? Você tem... É engraçado, né? O professor sempre é aquele cara que você acha... só dá aula, né? Aquela frasezinha cabulosa, né? Mas você só dá aula, né? E desconsidera-se todo um trabalho que se tem que fazer
para se montar uma aula, fora o trabalho administrativo pedagógico que cabe ao professor, fora uma série de coisas que ele tem que estar aprontando, e ele tem que estar sempre sorrindo, e ele tem que estar sempre dando a melhor aula dele. Enfim, tem uma série de condições que fazem com que uma escola possa ficar doente num estalar de dedos. Mas a principal é, quando, apesar de tudo isso, ainda não há acolhimento, aí é entrega, né? Aí você tem realmente a instituição doente. E o diretor que ele toma esse cuidado, né? Por que a gente pensou no tema, né? Diretores desmotivadores. A ideia começou quando a gente justamente começou a receber relatos, né, de bons profissionais atuantes em várias escolas que estão desistindo de uma ação, né, de um movimento dentro da escola de renovação, sabe? De fazer coisas novas, projetos, de liderar situações de mudança, porque toda mudança, naturalmente, que não parte de um gestor, de um líder, né? E dependendo do papel desse líder, do seu gestor, do perfil, desculpa, ele pode ver aquilo como uma ameaça, né? E aí, pô, vendo como uma ameaça, mas lá de novo vem o professor João com essa ideia mirabolante de fazer uma... As vaidades. Exato, né? que a gente já discutiu aqui no outro episódio, né? E aí o que acontece? Aí vem o professor João cheio de gás, e geralmente professores novos, né? Que entram na casa e não conhecem ainda o sistema, eles vêm com muita garra, com muito brilho nos olhos, com muitas ideias, porque na outra escola eu fazia isso, na escola tal coisa. E às vezes são pessoas de outras cidades ou estados, não conhecem nem a cultura local, e chega já com milhões de ideias, e aí procura a diretor e diz, diretor, olha só, o que você acha de nós fazermos isso com os alunos? A gente faz assim, faz assado, etc e tal, ou com os pais, né, ou nisso, né, a gente faz essa mudança, e aí o diretor vai lá e joga um banho de água fria. Aí o João faz isso 1, 2, na terceira tentativa, morre todo, toda a vocação de inovação do João. O professor João fica derrotado, porque ele percebe que há um status quo, né, um establishment, né, dentro daquela escola, em que se a ideia não vir do diretor ou dos seus preferidos, ela não vai ser executada. Ela não vai encontrar um solo fértil para germinar, né, florir, né, crescer, florir e produzir frutos. Então, o que acontece? Os professores acabam muitas vezes assim, ó, sabe uma coisa? Eu vou dar minha aula e dane-se. Vou dar minha aula e acabou. Eu não vou pegar e me esforçar e pesquisar e desenvolver projetos e mobilizar os alunos, etc e tal. Por quê? Porque não tem validação da direção. E esse perfil de diretor, ele massacra a inovação, ele massacra a mudança, ele massacra a equipe, né? Sem dúvida. Porque mais hora, menos hora, essa equipe ele vai ter que mexer. Porque essas pessoas não vão estar engajadas como talvez ele gostaria, mas não tem a mínima noção de que a maneira como ele age é o principal influenciador nesse desengajamento. E aí existe uma preocupação muito grande, porque eu acho que a escola é um dos únicos negócios ainda que movimenta os seus colaboradores por um certo romantismo, que é o amor por dar aula, o amor pela educação e o retorno que você tem dos alunos. O retorno que tem dos alunos hoje, para mim, é um principal motivador para alguém que trabalha dentro de uma escola. Quando você vê os alunos engajados, felizes, participando, felizes, quando eles te dão um retorno, quando eles te mandam uma mensagem, quando eles sorriem para você, quando eles entenderam, né, o conteúdo. E comparecem numa atividade complementar sem resultado de nota como recompensa e estão lá... Por você. Muito mais por você até. A gente entende que a educação básica é um ciclo obrigatório, que muitos alunos, obviamente, estão ali obrigados por estarem ali, e estão mesmo. Mas quando a gente consegue conquistar... Eu fiz essa pergunta, tá? Eu fiz essa pergunta numa turma de ensino médio, em algumas turmas de ensino médio, na verdade, no início do ano, porque eu dou 4 módulos por ano de coaching educacional, 4 no primeiro, 4 no segundo, 4 no terceiro, um ciclo de 12. E o primeiro encontro que eu tive com todas as turmas, esse ano eu perguntei,
Galera, olha só, todo mundo sabe que é lei no Brasil, né? De 4 a 17 anos tem que estar na educação básica, senão vai dar ruim pros pais de vocês. Todo mundo tá esperto? Ah, claro, claro. Tá, agora sim, ó, só tá nós aqui, vamos fazer... É só uma consulta, tá? Isso aqui não vale nada e ninguém tá se comprometendo. Sejam sinceros, se não fosse obrigatório a educação, quem aqui não estaria hoje na escola? O que tu acha? Qual é a turma que tu perguntou? Que série que é? Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro? Eu acho que pode ter respostas distintas aí. Mas era só consulta de mão levantada. E a maioria. Não, maioria. a escola, hoje, o ensino médio brasileiro deixou de ser atrativo É. pro jovem, pro adolescente, porque ele é eu fico, sabe como é que eu imagino o ensino médio brasileiro? Eu passei a minha adolescência em interior, né? Sítio, né? Então, muita coisa a gente fazia no sítio, certo? E uma das coisas que você faz no interior é fazer linguiça, certo? Certo. Encher linguiça. Sabe como é que enche linguiça? Não. Sim. Você coloca, enfim, a camada, né? Lá o que vai ser uma tripa, né? Ela pode ser na própria reutilização do animal, ou você compra uma espécie de tripa seca, ou tripa, né, meio sintética, vamos dizer dessa forma, né? Você coloca lá no finalzinho no funil lá do moedor, certo? E você prepara a carne com os temperos do seu gosto, ok? Né? Num recipiente ao lado, e você vai colocando ali, vai manualmente e enchendo. E vai enchendo a linguiça. Eu fico imaginando o seguinte: o final da boca do moedor é a boca dos alunos, tá? E a gente enchendo aquele negócio e literalmente moendo a capacidade, a paciência deles, aquela coisa toda, só empurrando conteúdo, só enfiando. Ah, mas o professor... Não, é isso que tem e engole e acabou. Tá? Que no final o que vai sair é meio another brick in the wall. É um negócio que desmotiva também. Né? Também deixa doente a escola. Essa falta de a gente ter uma coesão de sistema de ensino, né? De sistema de ensino, que eu digo políticas de ensino. Sim. Que pudesse realmente salvar o ensino médio brasileiro, onde o jovem pudesse, de fato, né? Agora, eu acabei o segundo módulo. E no segundo módulo, o que eu perguntei, que é o trabalho do segundo módulo, é voltado realmente no primeiro ano para as inteligências múltiplas de Gardner, né? E aí eu consulto para ver o que os jovens estão fazendo além da escola, assim. Então, alguma coisa esportiva, atlética, por hobby ou por realmente rendimento, alguma coisa cultural, e aí vai para cinema, teatro, artes plásticas, pintura, enfim, composição musical, instrumental, enfim, todas as possibilidades, né? Usando ali a roda das inteligências de Gardner, o que você faz, né? O que você faz além disso, né? Cara, o número de jovens que fazem alguma coisa é, assim, desestimulante, dá vontade de chorar, sabe? Assim, que não fazem nenhuma atividade cultural, esportiva ou de outro campo, além, dedicar a adolescência, além só do conteúdo escolar, fazer outras atividades, entendeu? Eles não são estimulados, né, Anderson? Não são. Não tem A estímulo. grande verdade é essa, né? Não há o estímulo. Mas, Né? O aluno que se destaca hoje por alguma atividade artístico-cultural ou de esportes, ou até científica, né? ou até de pesquisa. Projetos, né? São poucos que você vê num grande contexto. Muito né? pouco. Então, o sistema acaba favorecendo esse tipo de condição por conta da alienação que a gente tem hoje, óbvio, né? Por conta de mídias sociais, e isso é fato. Por conta da não inovação que existe dentro da escola para que você tenha capacidade de entender esse jovem e caminhar com ele paralelamente, não sempre correndo atrás dele, porque a escola sempre corre atrás do jovem numa linguagem antiga, obsoleta e que não está alcançando o jovem naquele momento. E acho que estamos perdendo um tempo gigantesco tentando convencer esse jovem o quanto que essa escola de ensino médio é importante para a vida dele. Quando ele diz assim, ó, importante nada, muita coisa que vocês estão me propondo, eu de fato não vou usufruir. E outras coisas que eu poderia usufruir não estão sendo me ofertadas, né? Então, assim, peguei o gancho só para a gente fazer uma rápida menção disso, porque daí de novo voltamos pro diretor motivador. O diretor motivador, agora, claro, ou melhor, né?
trazendo o diretor motivador em contraponto ao diretor desmotivador. O diretor motivador ele vai fazer uma leitura disso. Ele vai entender qual é a sua clientela, qual é o modelo que realmente de escola funciona para aquela comunidade. E aí você vai dizer assim, não, mas modelo de escola que funciona para a comunidade? Que papo é esse, cara? Que papo é esse? Como assim? A escola não tem que ser a mesma, não tem uma BNCC, não tem a LDB, não tem as diretrizes e etc e tal. O criatura tem em conteúdo, tem as competências e habilidades que precisam ser alcançadas, só que quando você vai para uma escola, por exemplo, tá? Vou pegar um exemplo que eu não sei se eu fui ver o pôr do sol no Ribeirão da Ilha esse domingo. Foi Que ver. romântico, hein? Então. Hã? Muito legal, cara. O pôr do sol no Ribeirão da Ilha, tem o pôr do sol da Tapera também, A hora que tu for né? no Ribeirão, ali tem, agora para quem não conhece, né? No Ribeirão da Ilha é uma grande região de cultivo de ostras, de mariscos, né? Maior campo de fazenda de ostras, né? Da maricultura brasileira é ali. É ali naquela. É E cerca de pega, 90%. pega a região ali do catarinense. Ribeirão, pega a região lá de Palhoça, enfim, toda essa região. Sim. Quando você for ao Ribeirão novamente, por favor, ali na pracinha, né, tem um restaurante chamado Moqueca da Ilha, Uhum. que é antes da pracinha, do meu querido Ani. Opa, O Ani, ele tem ali uma cachaçinha de banana especial e ele tem ali uma ostra fantástica que foge do roteiro tradicional. normalmente tradicional dos restaurantes ali da região. Então, fica a Então, dica aqui. trazendo essa questão cultural, essa questão gastronômica, as questões locais, aí eu te pergunto, tá? Como que faz a diferença? Quando você olha as fazendas de maricultura ali do sul da ilha, e acho que, se eu não me engano, acho que 90% da maricultura nacional é catarinense, mas quando você olha, aí eu trago isso. Aí você tem ali, né, a questão da influência açoriana nos casarios, né, Sim. ali ainda preservados. Você tem ainda, né, algumas festividades tradicionais, folclóricas, religiosas, etc e tal. E você tem um campo econômico muito, muito desenvolvido ali. Restaurantes que são bem frequentados. Quando digo bem frequentados é porque realmente tem um valor, né, de se frequentar, que traz uma clientela com poder aquisitivo, que movimenta a economia local. E aí eu observei, tem as lojas de artesanato, de tapeçaria, de não sei o quê, de não sei o quê. Você tem a universidade ali desenvolvendo pesquisa com a maricultura. A UFSC, né, e bem avançada. Ok, aí eu te pergunto, a escola que está inserida nessa comunidade, a escola que está no meio disso tudo, ela vai funcionar igual, por exemplo, a uma escola que está lá no centro de Pomerode? Não, mas com certeza não. Não tem a mínima chance de replicar o modelo, certo? Por quê? Porque nós estamos falando de situações completamente diferentes. Nós estamos falando de um entorno, uma vida social, econômica, cultural, que são muito distintas. E enquanto você vai ter, por exemplo, daqui a pouco lá em Pomerode, você vai ter que trabalhar como idioma o alemão, como parte da educação formal, estrutural mesmo, não só no conceito, mas na prática. O aluno tem que sair daqui falando alemão, preservando a cultura local, enfim, tudo que está inserido. Aqui no Ribeirão da Ilha, a escola municipal, a escola que está no meio disso tudo, que vai atender essa clientela inserida nesse contexto, precisa de outros projetos e de outras práticas. Então, o diretor, atento a isso, nas duas escolas, nos dois ambientes, nos dois mercados, seja ele de uma escola de governo, uma escola pública, né, que sempre, né, tem que seguir diretrizes muitas vezes mal elaboradas do governo atual, seja qual for o governo, né, às vezes desconstrói o do outro porque é do outro, mas o do outro era bom. Então, por que não continua e melhora? Mas, enfim... Aí, ou seja, uma escola privada, o que acontece? O diretor motivador, ele vai olhar isso tudo. Ele vai fazer o que você disse. Ele vai a campo, ele vai sair da sala, ele vai entender a comunidade, ele vai ouvir, ele vai ter uma escutativa, ele vai ter a sensibilidade, por exemplo, tá? Nós temos um problema com a ostra, que é a tal da maré vermelha. Sim. Que muitas vezes coloca a produção toda Em risco. em risco. E aí o que acontece? Um diretor atento, um diretor motivador,
ele vai entender que isso vai afetar a própria autoestima de toda aquela comunidade ali, porque sai na imprensa, como agora a gripe aviária. Como agora a gripe aviária que está afetando a produção. Inclusive, Santa Catarina sempre sofre com essas Sim. questões sanitárias animais por ser um estado extremamente produtor e também exportador de proteína animal. Então, assim, um diretor atento, ele vai observar essas questões sazonais e tudo mais e vai trazer para sua realidade escolar e vai fazer uma aproximação com essa realidade. Porque ele está atento à sensibilidade do que está acontecendo com as famílias, entende? Ele está ali próximo, ele está ali presente, opa, tá na hora de fazer tal coisa. O Anderson, e o principal, ele não precisa de dinheiro para isso. A maior parte dos Ele bons não precisa de projetos não dinheiro. são com dinheiro. Por quê? Seja um diretor de escola privada, seja um diretor de escola pública, quando ele tem essa abrangência de olhar, esse olhar mais afinado porque ele está lá na instituição, ele vai e ele tem a incumbência de engajar as pessoas, ele vai engajar as pessoas certas para as causas certas. Ele vai engajar as pessoas, a equipe, os alunos, os professores, a equipe de coordenação com a comunidade, vai trazer a comunidade para dentro da escola. Eu digo isso atrelado a um propósito, a um objetivo, né? Que independe de recurso financeiro, que E independe da gestão atual também. Justamente, porque assim, muitas vezes as coisas são travadas porque tem-se a falsa ideia de que aquilo ali vai atrelar algum custo ou vai gerar um tempo que a escola não está disponível porque ela tem que cumprir 200 dias letivos, mas quando é feito com carinho, com engajamento, com convencimento e argumentação necessária para que você possa ter a comunidade inserida na escola e a escola inserida na comunidade principalmente, você faz as coisas acontecerem. Você busca como fazer acontecer. Você tem os meios. Na medida que você tem esses meios e busca essa criatividade para fazer acontecer, você vai ter as respostas, né, na medida que você usa isso. Se você não usa, ou não tem, ou perde o timing, né, porque você não está na escola, porque também é questão de timing, né, a questão da maré vermelha, a questão da gripe aviária, por exemplo, é questão de timing. O cara tem que estar treinado na escola para fazer o trabalho acontecer. Se ele perde o timing, ou se ele acha que aquilo ali vai gerar algum custo, perdeu a oportunidade. Perdeu. E aí, quando você fala do custo, me lembra de algumas coisas. Eu não sei se... Eu não acompanho muito, né, o cinema. Eu não sei, mas na minha adolescência, teve alguns filmes que marcaram época. Tu é da época do cinema de rua? Sim, o Cine Roma. Cine Roma é cinema de rua. Muitas vezes fui no Cine Roma. Né? Então, ali na João Pessoa, com a Zenha, em Porto Alegre. Ah, em Porto Alegre. Isso. Era o meu cinema, minha adolescência Eu foi já em Porto fui Alegre. num cinema de rua lá em Porto Alegre. Tinha o Cine Roma, o Cine Avenida, o Cine Imperial. Todos eles cinemas de rua. O Guarani, Cine Guarani, Guarani 1, Guarani 2. E assim, por isso que eu digo que eu não sei, mas havia uma expectativa muito grande de que o Quatrilho, um filme Sim. de Lima época, Barreto, se eu não me engano. isso. O escritor do Quatrilho? O diretor. O diretor? Tá. Ele concorreu ao Oscar. E aí, então, assim, cara, foi incrível, porque as professoras da minha escola levaram a escola inteira. Eu acho que foram uns 11 ônibus assistir o Quatrilho. Então, assim, era como se fosse uma Copa do Mundo da cultura brasileira, sabe? E aquilo deu um trabalho danado pra coitada das professoras, né? Porque, assim, era escola pública, todo mundo com dinheiro contado, e queria levar todo mundo pra assistir Quatrilho. Por isso que eu digo assim, eu não lembro se foi o primeiro filme brasileiro a concorrer ao Oscar, a minha memória não me ajuda nisso, mas eu sei que foi um momento em que se viveu uma expectativa, tá? E assim, cara, o recurso é organizar os alunos, levar pra assistir o Quatrilho e entender a cultura do cinema brasileiro, né? E que a proposta, né? A ideia do Quatrilho, enfim. E, cara, eu lembro assim, ó, que aquilo foi sensacional porque realmente havia uma intencionalidade de quase que uma inclusão cultural, sabe? Quase que assim vocês sabem o que tá acontecendo? Vocês sabem o que é o Oscar?
Sabe o que era um filme brasileiro concorreu ao Oscar, né? Porque até então, muito que se falava de filme brasileiro eram filmes sem vergonhas, né? Tinha uma outra pegada. E aí vem o Quatrilho e traz isso. Mas daí na sequência, olha que legal. E aí acho que até teve uma sequência de produções muito bacanas no cinema. Só para fazer uma contextualização, né? Quando tu fala dessa questão dos filmes sem vergonhas, é que anterior àquela época, nós vivíamos uma época em que a produção de filmes chamados pornochanchadas era muito grande no Brasil, né? E isso praticamente movimentava o cinema brasileiro. E os filmes dos Trapalhões, que eram clássicos. Exatamente. Mas quando falava filme brasileiro, na época você imaginava, já olhava como é que é porno? Pornochanchada. Tá bom. E aí, cara, veio uma sequência de filmes muito bons. Que aí veio O Carteiro e o Poeta, né? Não brasileiro, mas acho que não sei se era um filme latino também, mas assim, O Carteiro e o Poeta, sensacional o filme, tá? Não sei se era chileno o filme, mas enfim. E depois veio o Titanic, tá? E aí o Titanic também, tudo isso promovido pelo... Cara, eu tinha uma dó daquelas diretoras, velho. Porque a minha escola tinha mais de 2 mil. Tu foi ver Titanic pela escola? Aham, eu assisti Titanic pela escola. Que sofrência. Então, cara, todo mundo chorando no cinema. Mas aí que eu te trago isso. Projetos, né? Você antes, não é um projeto. Isso é mais do que um projeto porque envolve, tá? Você acreditar no que você tá fazendo enquanto educador. Você mobilizar, cara, 500, 600 alunos por sessão. Você vê a responsabilidade da escola em promover ações que vão trazer experiências para os alunos que muitas vezes serão inéditas e que eles não teriam. Não teriam nas suas casas. E eu acho que hoje aumenta mais ainda essa responsabilidade. Porque se naquela época existia uma limitação por conta de condição ou de tecnologias, hoje mais ainda... Ou até financeira. Hoje mais ainda. Hoje você tem uma pessoa que está grudadinha numa tela e ele conhece o mundo através daquela tela, mas ele não explora aquilo de uma melhor forma. Mas você perde uma oportunidade de levar o seu aluno para vivenciar uma experiência numa fazendinha, mexer com a terra, numa horta, que seja na escola. Enfim, situações que são muitas vezes simples e que te trazem uma experiência de vivência para a tua vida. Eu lembro isso há 30 anos atrás. Eu lembro como se fosse hoje, do esforço. Tipo, o cinema custaria algo como 30, 40 reais hoje. A gente pagaria... As minhas professoras, diretoras da minha época, elas eram as mulheres também assim, velho, pra frente, sabe? Eu falo pra frentona, que é aquela, sabe? Imagina, né? Então eu tinha uma professora de língua portuguesa e a gente não chamava ela de... O nome dela era Vera, a gente chamava de Verona. Tinha um carro na época. Verona. Uhum. Aí chamava de Verona porque ela era uma Vera muito... Aliás, as Veras geralmente são mulheres... Vera, se alguém te... Até o nome que sumiu, né? Mas, assim, as Veras, né, lá dos anos 80 e 90, eram umas mulheres firmes, assim, pra frente. E eu tinha várias Veras, né? Tinha a Verinha Godoy, tinha a Verona, tinha a Vera Leão. A minha orientadora escolar, né? Eu vivia no SOI, né? O temido SOI, né? Eu vivia no SOI, né, cara? A minha orientadora se chamava Vera Leão. Imagina, olha que nome, cara. E aí... E na época também tinha um humorista chamava Vera Verão, né? Que acho dos Trapalhões, né? Tinha. Era o Lafon que fazia, né? Era o Lafon, Lafon, né? Aí, então, imagina. Então, as Veras. E as Veras levavam essa turma toda, cara. E eu lembro que elas negociavam com o cinema, negociavam com o ônibus. Eu sei que tudo junto, tudo, entre o ônibus e o cinema, assim, não dava 15 reais em valor de hoje, vamos dizer, sabe? Uhum. E elas ainda faziam esforço e coisa e tal. E faziam, às vezes, algumas coisinhas, assim, tipo uma rifinha, uma coisa e tal, para os alunos que ainda não teriam os próprios 15 reais, entende? Então, assim, isso dá um trabalho danado? Dá. Só que o resultado disso tudo... E eu tenho certeza que tu tinha essas pessoas contigo porque existia alguém acima delas que dava essa liberdade e permitia com que as professoras pudessem usar da sua criatividade para dar aos alunos a melhor experiência. Não, as diretoras. Eu lembro das diretoras. A Zulina. Era Vera também, não? Não, é a Zulina. Zulina? É Zulina. Zulina. O nome dela era Zulina, tá? A gente chamava carinhosamente de Zuma, né? Mas era a Zulina, aí depois tinha a Claudete, tinha a Darcy de Deus. Darcy de Deus. Darcy de Deus. Pessoa abençoada. A Darcy mesmo foi... Bom, tanto é que o meu colégio foi 3 vezes campeão de bandas e fanfarras nacional.
Olha aí. nacional. Tu tocava, não? Não, eu era pequeno ainda, porque já era mais ensino Sim, médio, né? A sim. gente viajava o Brasil todo, mas foi 3 vezes campeão nacional de Esses bandas e concursos ainda fanfarras. existem, sabia? Eu acho que não. Ainda existem. Aham. Será? Não sei se em nível nacional, mas eles ainda existem. No sul de Santa Catarina tem. E o meu colégio, agora eu vou aproveitar, né, por orgulho, né, disso. é, Bom, nós no sul do Brasil temos várias culturas que foram, né, parte da nossa cultura de imigração, certo? Os imigrantes, né, que colonizaram o sul do Brasil de diversas, né, origens diferentes, né? Fortemente, né, açoriana, italiana, alemã, mas tem outras tantas incríveis. Mas o trabalho feito na minha escola ele era tão espetacular, tão pra frente na questão da cultura, que esse grupo de professores que eu te mencionei, as Veras. Inclusive, até pra gente colocar, inclusive a questão dos povos originários também, e com relação à colonização negra que a gente teve em função da escravidão. Eles Sim, também trazem uma colaboração cultural muito. excepcional e de miscigenação, de mistura com o que com o que já se tem dos outros imigrantes. Sim. O que é muito rico, o que é muito estimulante e poderia ser utilizado de uma forma muito mais criativa, muito mais abrangente. Então, o que aconteceu? O trabalho delas foi tão pra frente, foi tão desenvolvido, que o projeto na minha escola foi reconhecido pelo governo dos Açores. Existe um governo, não não sei explicar muito bem, mas é como se a Ilha dos Açores Fosse tivesse tipo, uma certa independência, tipo um distrito, assim. Isso, de Portugal. Então eles têm um governo independente, mas estão vinculados a Portugal. Sim. E elas receberam o reconhecimento do governo dos Açores como um projeto legitimamente açoriano. Ganharam, em função disso, uma imersão nos Açores, com todas as despesas pagas. E foi autorizado e reconhecido pelo governo dos Açores a montagem de uma sala açoriana na escola. Lembro do nome da sala até hoje, Sala Anteiro de Quintal. Anteiro de Quintal, se eu não me engano, um escritor de literatura mesmo, portuguesa, de origem açoriana, tá? E aí elas fomentavam a cultura açoriana, a língua portuguesa, enfim, né? E tudo isso através dessa sala especial. Uma sala realmente ambientada com arquitetonicamente, Sim. fazendo referência, né, à arquitetura açoriana e tudo mais. E então, assim, o trabalho começou com um projeto, tá? Elas não foram com as despesas próprias, porque elas eram professores do Estado, certo? E tinham, né, suas limitações financeiras, né, e tudo mais. Mas elas foram reconhecidas isso depois. Mas tudo fomentado, de novo, tá? As diretoras, tanto a Darcy de Deus, como a Azulina, depois a Claudete, tá? Que acho que foram as 3 diretoras desse período histórico todo que eu lembro. Elas eram também super incentivadoras. Porque você tem que acreditar. Para você levar uma banda a concorrer em nível nacional, você tem que equipar essa banda, certo? Você tem que contratar o professor, o maestro, né? E aí tinha as meninas que dançavam junto com a banda, porque o nome da minha escola chamava-se Isabel de Espanha, tá? Em homenagem, acho que é uma princesa, não sei o que, lá da coroa espanhola. E a banda toda era com as cores da Espanha. E usavam aquela castanhola na mão. Sim. As meninas dançavam... Flamenco. Isso. Isso. Exatamente. Cara, era uma banda extraordinária. Bom, 3 vezes campeã nacional. Que legal. E então, um diretor que motiva isso tudo, várias frentes, e todas as frentes acontecendo ao mesmo tempo, tá? A sala açoriana lá com a equipe, certo? O pessoal da banda, né? Num outro trabalho, numa outra equipe. Essas ações valorizam o profissional, valorizam o professor, estimulam os alunos, e a verdadeira propaganda da escola acontece, que é aquele boca a boca positivo. Que se torna uma escola de referência, porque daí todo mundo quer estudar. Eu tive um diretor, numa época, numa escola, que eu vou entrar numa seara talvez um pouco
questionável. Mas eu acho que é importante tocar, porque quando a gente fala em motivação... Eu nem sei o que tu vai fazer, porque eu tô sem roteiro em aqui. engajar o professor, a gente também fala em questão salarial, né? Em você pagar bem o professor, ele se sentir satisfeito e valorizado pelo trabalho que ele vende à escola, né? E aí, certa época eu trabalhava numa escola, que eu tinha um diretor, e eu percebi que os professores, principalmente da área de humanas, eles viajavam constantemente. Viajavam para a Europa, viajavam para a América do Sul, e eu pensava, pô, que legal aquilo, cara, que massa. E aí teve uma situação que eu questionei, que houve algum questionamento em função disso, e ele falou o seguinte: eu tenho que proporcionar isso para o meu professor, porque ele tem que vivenciar aquilo que ele passa em sala de aula, né? Quando ele faz algo desse tipo, pessoalmente, particularmente, traz uma satisfação pessoal para ele, de conquista também, mas muito mais de conhecimento e de enriquecimento daquilo que ele usa no dia a dia. E ele falou aquilo num sentido de engajamento e de engrandecimento do profissional que ele tem em sala de aula para passar o conteúdo que ele foi lá vivenciar, que ele foi lá conhecer em loco, que ele foi lá, mesmo fazendo o turismo, mas vivenciar aquela experiência. Então, essa motivação, né, do diretor, ela também tem que ter esse sentido. Tem que ter esse viés de deixar o profissional confortável para que ele possa ser estimulado cada vez mais na sua criatividade. E esse estímulo passa por vários reconhecimentos. Vários reconhecimentos, não só o reconhecimento de dia a dia, de relacional, o reconhecimento do aluno, o reconhecimento de um mérito em alguma situação específica, alguma Olimpíada, enfim, que ele participa, a Olimpíada seja de esportes, ou a Olimpíada de conhecimento, ou alguma outra situação da comunidade escolar, mas também na questão de deixar ele confortável para que ele não se preocupe, né? Se vão cortar a luz dele ou não, mas que ele venha para dar a sua aula confortavelmente. Você falou, lembrei, sabe de quem? Você gosta de nomes diferentes? Professora Jovelina. Rapaz, mas esse teu repertório não é fácil, hein? A Jove, ela era minha professora de história. Durante quase a maior parte do período que eu tive história, ela foi... no fundamental foi ela. Quando tu fala Jovelina, eu penso que tu teve aula lá na Idade Média, assim, então, mais ou menos. Né? Não, ele não é tão velho. A Jove... mas sabe que uma coisa que é interessante? Os meus professores dos anos 80, dos anos 90, do Estado, que eu tô falando agora, eu lembrei de algo. Naquela época eles eram bem remunerados, tá? Tanto é que ser professor ou ter um cargo administrativo no estado do Rio Grande do Sul nos anos 80 e 90, ou ser funcionário do Banco Estadual, que existia na época, agora não existe mais, ou do Banrisul, que a Caixa Econômica Estadual e o Banrisul eram dois bancos estatais. e que até concorriam entre si, tá? E aí depois, claro, né? Pra que dois bancos, né? Devia ter uma função naquela época, mas enfim. Aí depois se eliminou a Caixa Econômica Estadual e o Banrisul ficou como o banco predominante. Mas ser funcionário da Caixa Econômica Estadual ou do Banrisul ou de uma escola estadual se equivalia. Só pra gente ter uma ideia. E eu tive professores que tiveram aula de grego na sua formação acadêmica. Olha só. A Jove era uma dessas professoras. Sabe o que ela fazia nas férias? Estudava, obviamente. Viajava pra estudar. Exatamente. E aí, sabe o que ela fazia na volta às aulas? Uma exposição pra gente. Olha aí. Ela montava uma exposição com as fotos que ela tirava e com muito detalhamento da própria foto para nos dar uma ideia de imersão. Por exemplo, ela foi para Israel, ela foi para Egito, ela foi para Roma, foi para Grécia, né? Enfim, todo ano ela ia para um lugar diferente. E ela fazia questão de trazer aquilo pra gente em formato de exposição de fotos em painel, assim, sabe? Montava com amor, carinho, fazia aqueles papéis pardos, sabe? Sim. Botava tudo, fazia setinhas e tudo mais, assim. Cara, a gente amava aquilo. Porque imagina, assim, você tá louco, né? Imaginar ir pra um lugar assim. Você via isso em filme, né, cara? Então, imagina o repertório dela, né? Imagina o que era a aula dela, então. Muito, muito mais rica.
Certamente ela fez essa exposição porque alguém deu essa permissão para que ela fizesse. Alguém sim. estimulou ela para que ela pudesse E ela é da trazer mesma isso pros escola, tá? alunos. Ela é da mesma escola, ela é Da contemporânea Zulínia, da Zulina. Ela é contemporânea, Sala Antero mas ela não é Digital. parente da Zulina. Não, não. Ela é É contemporânea... só o Wina. Só o Ina. Ela é contemporânea da Sala Antero Digital e ela é contemporânea Pra da saber banda. a hora que vai entrar a Ritalina nessa história. Agora a Ritalina é predominante. Mas assim, quando você encontra realmente uma escola fértil para isso, né? Uma escola com esse fomento, enfim, né? Com uma direção ativa, assim, né? Onde as coisas realmente pulsam, sabe? Onde fervem, tem vida, tem cor, tem vibração. Cara, todo mundo ama aquilo. Eu acho que uma preocupação principal que um diretor deve ter é na formação da sua equipe. É estimular a formação da sua equipe. Estimular a formação em todos os contextos que a escola permite. Né? As coordenações, o administrativo financeiro, os professores, principalmente com capacitações. A gente já tem um certo movimento de capacitações de professores. Isso, de certa forma, existe, talvez de uma forma mais tímida, com as semanas pedagógicas, as paradas pedagógicas, ou com o que algumas escolas promovem, mas uma capacitação mais robusta em termos de experiência e de vivências e de trocas com relação às equipes que coordenam, ela vai trazer muito mais benefícios para a escola em termos de criatividade, de inovação e de aproveitamento e engajamento da equipe, do que uma equipe que não se atualiza, que não estuda. Tá, mas aí o diretor tem que se atualizar e estudar também. Mas com Ele certeza, também tem que ser... parte dele, né? Mas a gente entende que o diretor, ele vai buscar essa capacitação. Sim, até porque ele tem muito mais oportunidade. A não ser que ele seja mantido ou que tenha alguém, uma mantenedora ou uma organização maior, isso pode ser feito em conjunto, mas eu entendo que o diretor ele tem que buscar sua capacitação. Mas se o diretor é a pessoa principal da escola ali, o mantenedor, ou existe um mantenedor que atua em conjunto com o diretor, essas pessoas sim devem proporcionar as oportunidades de aperfeiçoamento profissional das pessoas que estão com eles. É importantíssimo. Eu entendo que todos, em todos os níveis, precisam procurar se aperfeiçoar. Porque é uma responsabilidade com a sua própria profissão, Lógico. né? Tu tem uma responsabilidade com o que você se propõe a oferecer para o mercado, logo você tem que estar atualizado para que o que você propõe seja útil e realmente funcional para quem está te contratando, beleza? Isso é uma responsabilidade tua. Eu concordo contigo. Mas quando você está inserido dentro de uma organização, por exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo bem clássico aqui que eu conheço bem, que é o Colégio Catarinense. O Colégio Catarinense, ele está inserido dentro da cultura jesuíta, que ela é muito distinta, inclusive dentro da própria ideia católica. Né? Dentro do catolicismo você tem várias e várias e várias correntes completamente diferentes e que propõem, inclusive, enfim, filosoficamente, religiosamente, alguns entendimentos de praticar o catolicismo de maneira bem diferente. Os jesuítas têm uma pegada diferente dos salesianos, diferente dos maristas, certo? E de outros. Então, existe dentro da formação pedagógica jesuíta que é a educação inaciana, baseado nos estudos de Inácio de Loyola, né, um dos grandes educadores jesuítas, e que desenvolveu um entendimento pedagógico. Que é o fundador, né? Que é o fundador da missão Da jesuíta. Companhia de Jesus. Isso. Então, eles entendem que existe uma estrutura pedagógica através dessa visão, e essa educação inaciana, ela tem as suas bases, certo? Então, eu entro, você me contrata para a escola, e talvez eu nem seja católico, né? De repente isso não é um impedimento, mas você me contrata. De quem é a responsabilidade de me inserir dentro da cultura inaciana? É minha? Não, é da escola. Então, logo, o colégio precisa prover formações, certo? E imersões para que eu possa entender o que vocês gostariam que eu pudesse colaborar dentro das minhas práticas, né? As práticas de ensino dentro da minha área de conhecimento,
como que vocês entendem que eu tenho que trazer isso naquilo que a cultura inaciana prevê. Os maristas fazem isso, eles têm até pós-graduação baseado nos estudos lá de São Marcelino Champagnat, que é a base pedagógica dos maristas, tem até pós-graduação. Tem pós-graduação inaciana, que é a educação jesuíta, e tem pós-graduação marista, tu acredita? A inserção, né, de colaboradores dentro de uma instituição, normalmente em qualquer empresa, né, organizada, você tem lá o onboarding, que hoje é o termo que se utiliza, para fazer a introdução dele dentro da empresa, né? Que é uma espécie de imersão dentro da cultura da empresa. Qualquer empresa organizada, ela tem isso. Ela tem esse onboarding. Você é contratado e você passa por um período de imersão para conhecer a cultura e conhecer efetivamente a empresa para poder, a partir daí, desempenhar suas funções. O que antigamente chamava projeto de integração. É a integração, né? Justamente. Olha, assim, ó, dá para contar nos dedos a escola que faz um negócio desse. Ah, não. Só instituições que realmente têm um projeto bem elaborado ou que estão extremamente comprometidas com a sua missão, até filosófica. Aí eu acho que elas têm uma obrigação, até perante a própria mantenedora, né, até a congregação, aí elas têm uma obrigação de garantir, aí eu acho que elas se esforçam mais. Mas escolas independentes, escolas menores, escolas mais de mercado, que eu digo mercado, grupos econômicos, é mais difícil de encontrar. Muito difícil, até porque essas empresas elas não têm o seu RH desenvolvido como deveria, né? Para fazer... Que é onde se faz realmente a gestão de gente das instituições. Tu trouxe essa questão de gente, eu queria trazer uma questão para a gente talvez pegar um ponto, né, em relação ao diretor desmotivador e o diretor motivador. Já falamos disso aqui outras vezes, né? Que fazer liderança é diferente de fazer gestão. Enquanto a gestão ela está no campo técnico, está na tua capacidade técnica, analítica, gerencial, enfim, mesmo, né? Dados, números, informações, trabalhar com recursos, certo? Fazer investimentos, fazer alocamento de recursos, estrutura, etc e tal. Isso é gestão, tá? E você tem que ter uma agenda para isso. Um bom diretor, ele é um bom gestor. Não tem como, porque ele tem de saber gerir bem os recursos. E isso demanda uma agenda. Um bom diretor, ele tem que também ter uma agenda de liderança. Qual a diferença entre a gestão e a liderança? Enquanto aqui eu estou fazendo a questão mais técnica, aqui é mais comportamental. Aqui eu estou abrindo uma agenda para ir a campo e observar o meu time funcionando dia a dia na escola, nos mais diversos momentos. Aqui eu vou me atentar a observar se o meu coordenador está liderando bem o time de professores. Se eu tenho... E aqui eu trago um alerta, né? Muitas escolas não têm serviço de orientação. Não. Né? Não tem um trabalho junto aos alunos e aos pais. Né? Aí o coordenador acaba sobrecarregando, tem que fazer isso. Coordenador, ele desenvolve hoje o papel que antigamente era o supervisor escolar. Né? O coordenador, ele tem que estar mais voltado mesmo para o trabalho do professor e a garantia de que o ensino e a aprendizagem esteja ocorrendo, enquanto que o orientador vai atuar mais junto aos estudantes e às famílias. Mas vamos lá. Então, eu vou olhar com atenção para cada um dos papéis de liderança da minha equipe base. A equipe base é aquela equipe que sustenta a escola, que segura a escola o tempo todo. Não é todo mundo, não. Tem uma equipe base, certo? Você vai ter uma ou duas pessoas no administrativo, geralmente o financeiro, você vai ter a secretaria, né? Aquela secretária que hoje tem que ser um leão de chácara, né? Hoje a secretária tem que ser forte, tem que ser uma secretária aguerrida, né? Tudo estoura lá na secretaria. Geralmente está perto da recepção da escola, né? Sim. Escolas maiores têm a recepção para fazer uma triagem, fazer o receptivo e designar as tarefas, né? As demandas que chegam lá. Mas uma boa secretária, né? Um bom financeiro, um bom pedagógico. Então você tem a equipe básica que te ajuda a segurar a escola aqui, certo? Mas se você não tiver uma agenda com essas pessoas, você não está fazendo liderança sobre elas, você está fazendo gestão. A tua fala com elas, o teu diálogo com elas é números, dados, informações, é processos, certo? Mas você não pergunta, e aí, como é que você tá? E aí, como é que tá? Você tá conseguindo executar seu trabalho? Tem alguma competência, alguma habilidade, né, que você percebe, assim, que você precisa desenvolver? Ou, né, bom, né? Olha, eu percebi, né,
que essa habilidade, por exemplo, aqui, é uma habilidade que está crescendo na demanda do teu trabalho. Antes, talvez não precisava tanto, né? A gente ter essa relação com as pessoas, essa gestão emocional, cada um ficava no seu quadrado, mas agora tudo tem contato, né? Respostas rápidas, respostas ágeis, etc e tal. E eu percebi, né, que esse setor está demandando uma atualização, né? De como ver isso, como enxergar isso. Estou contratando um profissional que vai nos dar uma assessoria nesse sentido, vão ter X encontros e tudo mais, né? Então aqui é liderança, porque liderança é desenvolver pessoas, é focado no comportamento. E quando eu falo comportamento, até comportamento mesmo profissional e técnico, mas é comportamental. E aí, qual é a questão? Para liderar pessoas, diferente do que gerir, né, fazer gestão, que aí é muito processo, ferramenta, software, etc, né? Excel e dados e tal. Aqui você tem que ter mais tempo. Porque você precisa ouvir, você precisa escutar, você precisa, muitas vezes, até ser solidário. Entende? Você precisa... A agenda aqui, ela é diferente dessa agenda. E aí, o que acontece? Na dinâmica da escola que nós estamos vivendo hoje, qual diretor escolar consegue começar a sua semana de trabalho com as 2 agendas programadas? Eu tenho isso para fazer gestão, e aí até fechar a porta, né? O Pedro Paulo faz isso ali no Move, né? Ele tem até sabe aquele negocinho de hotel? Aham, sim. Ele tem Não perturbe. tem mais ou menos isso. Então o pessoal sabe que não adianta, que ali ele tá fazendo um trabalho técnico de gestão que ele não pode ser interrompido, certo? Então tem ali. Mas vem cá, e é o meu trabalho de liderança. Quando que eu vou fazer uma escutativa com o meu coordenador principal, né? Porque o principal é o coordenador geral, né? Dependendo do tamanho da escola, né? Porque essa pessoa também, ela tem exaustão, ela tem cansaço, ela tem limitações, entende? Em que momento eu vou sentar e só tomar um café e ouvir? Ouvir? Percebe a ideia? Sim. Né? Eu passei por uma experiência recente, numa escola que eu visito, a escola do interior do estado, em que a coordenadora geral da escola perguntou se eu ia ficar após a conclusão das minhas atividades com o ensino médio. Geralmente eu pego, encerro e almoço na volta, até na estrada. E aí a coordenadora disse assim, ó, não, se você for ficar para almoçar, ela não tinha atividade de manhã, ela tinha atividade só à tarde na escola. Se você for ficar para almoçar na escola, daí eu vou almoçar contigo. Né? Daí eu digo, opa, então é um convite, né? Digo, não, eu vou ficar para almoçar, né? Aí eu terminei a atividade, ela estava esperando, fomos almoçar ali no próprio restaurante da escola. Inclusive tentei pagar, ela não deixou. Então, assim, e sabe o que aconteceu durante o almoço? Mais ou menos 1 hora de almoço, 1 hora e meia? Feedback. Só, cara, só conversando. É. Né? Ela estava só conversando, precisava desabafar, precisava assim, simplesmente só poder ser ouvido sem nenhum, sabe? Sem nenhuma crítica, sem uma desculpa, né? Sem um olhar julgador. Exatamente. E eu acho que muitas vezes... Muitas vezes os coordenadores não têm essa abertura com o essa diretor. abertura por conta justamente de medo de serem julgados erroneamente. Ou receber aquela justificativa, né? Porque o que acontece? Ela estava com várias dores de situações que não estavam avançando na escola. Então, se o diretor, por exemplo, ouvir a sua principal peça, e aqui peça no bom sentido, a sua principal peça humana de liderança, e não ficar justificando, mas olha bem, coordenadora, isso não foi permitido pela mantenedora, né, pela associação, mas, sabe, não, só ouve, cara, não dá resposta nenhuma. Não justifica, só assim, pois é, né? Uma hora nós vamos ter que resolver isso, ou só fica quieto. Como eu não tinha nenhuma informação a respeito dos assuntos e não tinha nem como colaborar, eu praticamente ouvi. Tanto é que ela serviu bem menos no prato dela, e eu como bem, eu comi antes dela, porque eu só fiquei comendo e ouvindo. Mas assim, cara, e aí no final deu um abraço e disse assim, puxa, muito obrigado. Às vezes a gente precisa de conversa como essa, mas cara, eu não falei nada. Entende? Eu não falei nada. Então assim, muitas vezes isso, essa oportunidade de eu sei lá, sentar com o meu diretor e só tomar um café e falar. E se eu falar talvez mal de um professor, ou né, mal que eu quero dizer assim, de uma má entrega de um professor, né? Falar de uma má entrega de um professor, falar de um problema com um colega, com um par, né? Ou situação tal,
cara, eu só tô desabafando, entendeu? Porque se eu chegar em casa e falar isso, não vai dar certo, sabe? Eu não tenho pra quem falar, então assim, ó, só escuta, pô. Só toma esse café e me É. escuta. Não precisa me dar entende? Então vamos fazer isso, vamos demitir ela, porque não sei o quê. Porque daqui a 10 minutos eu já nem tô mais com esse problema. E é difícil, né, para pessoa que não tem essa abertura na escola, ter com quem falar e desabafar isso, porque é difícil tu encontrar alguém que não que é do meio educacional, fora, que não tem um envolvimento com você para que você possa Porque daí não fica. desabafar, Não fica né? Porque comprometido, em né? casa nunca vai ter um Ah, entendimento não. que você gostaria que Não, tivesse. em casa não dá, porque né? daí o marido ou a esposa vai tirar as dores, né? É. Não, tu tem que pegar e falar isso, falar aquilo. Mas daí tu não quer. Tu não quer aquele conselho. Entende? Não, porque se fosse eu. Então, às vezes, as conversas em casa não Não funcionam bem. funciona muito bem. Porque tem uma outra lógica, a É, dinâmica e é uma realidade diferente, né? É. A não ser que o teu parceiro, tua parceira seja alguém envolvido com a área educacional. Aí talvez tenha uma compreensão melhor Sim. de como é que é a realidade. Mas fora isso, é difícil de encontrar alguém realmente que você possa desabafar, né? Que você possa conversar. E eu acho que o líder bom, atuante mesmo, sabe? Aquele líder assim que te dá segurança. Ele vai entender que muitas vezes aquele é só um desabafo, que não é uma reclamação buscando uma alternativa, uma solução, uma execução de um plano mirabolante. Não, ele só assim, cara, tu tá só chorando, né? Eu vou te falar uma coisa, né? O que tem de gente achando que as pessoas conspiram com teorias, que querem isso, que querem aquilo. Eu vou falar uma coisa pra ti, meu caro Anderson. Às vezes dá um desânimo por conta dessa vaidade exacerbada de pessoas acharem que sempre tem alguém conspirando contra elas. Mas que absurdo um negócio desse. A gente vê isso muito rotineiramente. Exemplos de professores que às vezes, mas aquele o fulano de tal fez o tal trabalho, mas ali ele já me olhou de rabo de olho na sala dos professores. Enfim, essas coisas são comuns e são pequenas coisas, mas parece que essas pessoas vivem dentro de uma teoria conspiratória e que sempre tem alguém conspirando contra. Mas geralmente são pessoas que têm aquela síndrome da perseguição, da vitimização. São pessoas com mais esse olhar, sabe? Elas conseguem achar pelo em ovo, né? Vou pegar um exemplo. No dia a dia, quando você tá numa função, muitas vezes a gente comete indelicadezas. Não deveria, mas comete, Sim. tá? Você passa por alguém e não cumprimenta, certo? Você tá Eu vejo, por exemplo, aqui, às vezes nas gravações, a gente tá com um convidado saindo, outro chegando, e depois eu entro no carro, cara, assim, ó, vem um filme na minha cabeça e digo, putz, eu não fui educado com aquela pessoa, ou não dei o tempo até a atenção que ela merecia, sabe? Tu fica naquela vibe de entra, sai aquela coisa toda, e senta, e arruma café, e organiza, e revê roteiro, aquela coisa toda. Isso aqui. Agora, quando eu tô numa atividade que realmente demanda um foco, um hiperfoco, cara, é Matrix, assim, eu entro numa dimensão e às vezes eu esqueço de ser minimamente educado. Mas assim, eu não tenho nada contra ti. Eu passei e literalmente eu não te vi. Eu esbarrei em você e eu não vi, cara. Por quê? A tua cabeça tá. Exatamente. E Em uma outro lugar. pessoa dessas, ela vai achar que tu tá ignorando, que tu tá isolando, que você não tá validando, que, sabe? E aí depois, assim, ela tem, gente assim tem uma capacidade fértil de criar roteiros incríveis. Porque daí ela junta com uma outra situação e ela faz conexões. Cara, ela monta um troço assim, quando a gente vai tentar se entender, vamos dizer assim, tu olha e diz, meu Deus, como é que isso evoluiu tanto? Como é que cresceu tanto na tua mente uma ideia que foi só um pequeno gesto de não cumprimentar? É verdade. Anderson, assim, eu vou entrar num assunto que a gente já conversou superficialmente em outros programas e que eu acho que é muito válido para trazer para esse tema específico, talvez já entrando já para Deixa eu ver o uma horário. parte final. Vamos lá. Finalzinho. Mas eu acho que é muito válido para a gente comentar também e falar. A gente fala muito a temática toda em cima do diretor
desmotivador ou diretor motivador, né? E as nuances que existem dentro da comunidade escolar em função disso. Mas existe uma coisa assim muito importante e que talvez tenha que servir de alerta para os diretores, e aí eu já vou dar o ponto para o que eu quero destacar, que é muitas vezes o diretor achar que as coisas só acontecem na escola dele, com aquele grupo fechado em função do que ele vive ali. E isso traz angústias, traz questionamentos, traz incertezas, inseguranças no seu dia a dia, o que pode prejudicar na sua conduta de gestão e principalmente de liderança com relação ao que ele faz e com relação ao seu trabalho. E aí eu linko para uma iniciativa tua que, graças a Deus, eu participo, sou muito agradecido de estar inserido dentro desse contexto, que é esse movimento com diretores de escolas. Esse movimento, Anderson, ele é um movimento que tu teve muita sorte e muita sabedoria em começar essa iniciativa, em montar este grupo em que tu envolve os teus clientes, obviamente, né, pessoas do teu convívio de escolas privadas, e você criou oportunidades para que esses diretores pudessem compartilhar entre eles as suas vivências, as suas experiências, e para que eles pudessem enxergar principalmente que os problemas muitas vezes eles são comuns. As dores são no comuns, mesmo lugar, né? As escolas. E quando você tem a oportunidade de poder ter acesso a um outro diretor dentro de um grupo, a um outro par seu dentro de um grupo que talvez já tenha vivenciado até mais duramente aquelas dores e que pode te ouvir, pode te trazer algo bom, ou você promover um encontro com esses diretores para trazer algo que venha a ter um benefício comum a todos eles, isso é de uma validade, de uma riqueza, isso é de uma importância significativa e tremenda hoje para qualquer escola, né? A escola que tem o privilégio de ter o seu gestor e líder principal, o seu diretor, participando de um grupo que ele pode compartilhar com outros diretores, com outras pessoas com quem ele verifica, compartilha, toma experiências, escuta feedbacks, é muito rico para sua instituição. Alguma coisa ele vai levar de bom, alguma coisa ele vai trazer de bom, alguma coisa ele vai poder aplicar no seu dia a dia. Então, o diretor ele também precisa estar aberto a esses relacionamentos. Muitas vezes a escola ela tem uma condição de que a concorrência é algo ali que vai me atormentar, vai me fazer tirar o meu espaço de mercado, quando na verdade às vezes as tuas melhores ideias, as tuas melhores inovações, as tuas melhores soluções e os teus melhores feedbacks podem vir justamente daquela pessoa que está ali com as mesmas dores que você, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades e que tem ali o seu mercado onde você está inserido e você tem o seu mercado, essa pessoa tem o seu mercado, a outra pessoa tem o mercado dela e todo mundo pode compartilhar de uma forma saudável. Eu vejo que a iniciativa deu muito certo. E ela surgiu justamente porque boa parte do time que hoje atua nessa corrente, né, de fomento mesmo à educação, especialmente nas escolas independentes, foi porque eu via nas escolas de grupo, de rede ou nas confessionais a existência dessas correntes. Então, por exemplo, os diretores maristas têm encontros específicos, têm cursos específicos. Eles possuem todo um background da rede marista, onde eles o tempo todo estão viajando, viajam com as despesas pagas naturalmente, formações às vezes até internacionais, imersões culturais e tudo. E isso faz uma diferença muito grande, porque eles têm com quem contar. Então, imagina um diretor do Colégio Marista de Criciúma ligar pro de Chapecó, que liga pro de Jaraguá, e assim E a própria rotatividade desses diretores dentro das instituições, né? Normalmente comum às instituições confessionais, fazer esse rodízio, né? É. E levando, né, essas inovações. Em outras instituições também de maneira similar. Mas a escola particular independente, aquela escola, né, que é de uma mantenedora familiar, que é de um empresário, de uma empresária, de um casal, muitas vezes isolados e dependente, único, exclusivamente daquilo que chega às vezes através do seu sistema e que muitas vezes chega através só desse viés, né?
e perde outros vieses, perde outros olhares, perde outras formas de olhar a mesma coisa. E aí nós tivemos viagens da Bet Educar juntos, Eu nós lembro, tivemos cursos. o embrião dessa bet foi quando nós estávamos reunidos para fazer O curso. o Master, Sim. em que nós tínhamos ali alguns diretores que participavam daquele encontro. Mas que nunca tinha ido à Bet. E que não tinham conhecimento nenhum, Da Bet. não sabiam o que era a Bet e o quanto que aquilo ali poderia abrir horizontes, né? Não, sem dúvida. E aí surge ali o nosso primeiro grupo, depois nós vamos num outro grupo, depois a gente amplia com a chegada do Cinep, e enfim, né? E hoje o grupo é ativo, né? Especialmente com encontros e via WhatsApp, onde se troca muita informação, e uma riqueza de soluções incrível. Porque muitas vezes você viu ali, né? E ativo e independente, o que eu acho legal, né? Sim. Porque quando alguém tem alguma dúvida, alguma situação que ele precisa colocar no grupo, ele vai lá e coloca no grupo, e as pessoas, e eles mesmos já se fazem uma interlocução e solucionam, O tempo de resposta é muito rápido. né? O tempo de resposta do grupo de WhatsApp ali, daquele grupo de donos e diretores de escolas, é muito rápido, muito rápido. Eu fico impressionado a forma como as pessoas ali estão realmente doando seu tempo, e algumas, às vezes, até com respostas bem elaboradas, tá? Bem Sim. elaboradas, com pesquisa, com links, com projetos, compartilhamentos, incríveis, né? Então, assim, o diretor hoje independente, que ele busca realmente... Bom, daí eu quero voltar a um assunto que eu lembrei e quase esqueci. Ali, pelo menos 3 ou 4 dos atuais diretores de escolas presentes nesse grupo de apoio iam vender a escola, tá? Haviam trazido para mim uma narrativa de venda de escolas. E 2 desses 4 conseguiram fazer uma virada da sucessão, tá? Os filhos passaram a se interessar pelo negócio escola a partir dos encontros, das reuniões e dos cursos. Porque viram que realmente tinham algo muito fantástico em mãos, que a mãe ou a avó, né, haviam produzido com muito esforço, e que agora era só manter, enfim, né, claro, trazendo inovação, trazendo atualização, mas que o grosso, a parte mais difícil tinha sido já consolidada. E aí, escolas que estão batendo recorde de matrículas, tá? E que estão muito bem, né? Justamente porque estão praticando aquilo que estão aprendendo, mas muito em função dessa rede de apoio. O diretor fechado, o diretor que está hoje na sua bolha, ele corre muito mais risco. E mesmo dentro das redes, dentro das confissões. Por quê? Porque hoje você tem escolas confissionais que estão muito modernas, em gestão, em liderança, e que estão competindo frente aí com grupos e redes. Hoje nós temos redes internacionais atuando aqui já em Santa Catarina. Investimentos internacionais, donos de escolas hoje em Santa Catarina. Então hoje você, para competir no mercado de escolas particulares, você precisa ser um diretor extremamente informado e com bons acessos, Alinhado bons ao mercado, contatos. né? Um network muito, muito atualizado, muito bom, sabendo fazer os filtros também, né? Porque tem muita gente hoje no mercado da educação realmente explorando economicamente o mercado da educação com projetos pífios, projetos ridículos, certo? Projetos extremamente superficiais, ok? Mas com poder de grandes investimentos e que tem uma estrutura midiática imensa, fomentando aquela solução educacional que, quando você vai ver na prática pedagógica, é Não pífia, nada é rasa, né? E aí o bom diretor, né, o diretor atuante com bons contatos, ele consegue filtrar isso, ele consegue tomar cuidado para não entrar em armadilhas, né? Não entrar em risco, né? Fazer contratos complexos depois de fazer a desistência e comprometer o seu próprio rendimento, né? O caixa da escola ou até, às vezes, o patrimônio da família, porque se colocou numa situação lá ruim. Então, hoje o diretor ele tem que estar aberto. O diretor ele tem que estar aberto. Ele tem que ser alguém para cima, alguém para frente, alguém... até esses dias eu perguntei para um diretor, porque eu vi assim que ele tá sempre... Ele é mais aberto do que o normal, inclusive. Aí eu perguntei, tá, mas, cara, como é que tu consegue acolher e receber tanta gente, às vezes até sem marcar, né? Eu, mesmo tendo intimidade com muitos, eu procuro marcar, evidentemente. Ó, tô passando aí, você pode me receber, né? Que horário e tal, aquela coisa toda. E ele diz assim, Anderson, o que acontece? Eu só não recebo mesmo quando é extremamente impossível, mas minimamente eu saio, venho aqui e me apresento, troco um cartão, às vezes tomo uma xícara de café, explico à pessoa que eu tenho ali um pouco tempo, que eu tenho de fato um compromisso, mas muita solução hoje na minha escola e muitas portas eu consegui abrir e muitas coisas eu consegui resolver porque eu tinha justamente o cartão da pessoa.
Eu tinha um contato, eu sabia o que ela fazia, eu sabia o que ela era, eu sabia qual era eu tinha a pontinha, mas eu sabia exatamente onde é que ia dar aquilo. E aí isso me resolveu várias vezes vários problemas, às vezes nem só para mim, mas até para escolas de outros, de alguns amigos. Então o fato de pelo menos você ser acessível, ser acessível não é ficar, né, o tempo todo, claro, né, ali, mas assim, ser acessível, né, com inteligência, com delicadeza, isso te abre muitas portas. E aí vem uma coisa, quando você lembra de uma referência, por exemplo, alguém te liga assim, ó, poxa, Rony, né, ou no meu caso, ô Anderson, eu tô com um projeto aqui, e às vezes, Rony, coisas fantásticas e gratuitas, tá? Uhum. Convite para um evento, uma viagem, um jantar, um curso, alguma coisa. E diz, Anderson, eu tenho aqui um negócio para 4 convites, tem 4 ingressos, tem 4 não sei o quê, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu tô procurando esse perfil de coordenador, ou de diretor, ou de dono de escola, né, mantenedor. Aí eu vou lá pra minha base e assim, eu não, tenho essa pessoa, tem essa pessoa, tem essa pessoa. Uma vez chegou pra mim e falaram assim, olha, Anderson, nós queríamos um contato com essa pessoa, assim, assim, assado, né? E eu disse assim, ó, vai vocês, eu não quero nem sentar com essa criatura, né? Não quero nem estar no mesmo avião que ela, né? Porque realmente não é uma pessoa agradável, é uma pessoa complicada e é uma pessoa que vai trazer problemas. Então, quando você recebe do mercado o pedido de indicação, de abertura de oportunidades e tudo mais, você vai lembrar das coisas boas para quem? Para os diretores bons, Sim. não é? E aquela gente chata, xarope, ruim, arrogante, vaidosa, né, orgulhosa, né, desmotivadora, um diretor fraco, você não vai indicar, você vai dizer assim, não, esse aqui não dá. Não dá. Não, não, não sei o que não. Então vai você. Eu não quero nem sentar com essa pessoa. Né? Então, o diretor atuante, o diretor que realmente é agradável, cara, ele abre muitas portas. Né? E assim, ele é lembrado positivamente por todos do mercado. Todos desejam ser, de alguma forma, parceiro dele, entende? Porque é uma pessoa idônea, correta, transparente, justa, leal, entende? Não tem, assim, aquele... Putz, ele é ou não é meu parceiro, né? Sim. Muitas relações de mercado hoje, e a educação está se tornando um lugar assim, tá? A educação está se tornando um lugar perigoso. A educação brasileira, especialmente privada, está se tornando um lugar perigoso. Muita gente com relacionamentos duvidosos. Meu caro. Duvidosos. Tá? Muita gente com relacionamentos duvidosos, com intencionalidades duvidosas, ok? Apenas se suportando e buscando conexões e ligações, mas, né? O bom diretor, o diretor esperto aqui no bom sentido, o cara que é ligado, né? A diretora que é ligada vai entender o recado. Para finalizar, meu caro, uma frase para um diretor motivador. Acho que eu vou ficar com um conceito, né? Um diretor motivador já deve estar fazendo isso, mas aprimorar suas agendas, tá? Não adianta ser um bom líder e um mau gestor. Tu vai dizer, como é possível? Não, claro que é possível. O cara lidera bem, é muito bom em liderar e desenvolver pessoas, mas ele é ruim de gestão. Aí a escola ainda está em risco, certo? Ok? E, da mesma forma, um bom gestor, o cara é bom de gestão, a diretora é top na gestão, mas é ruim de liderar. Ela não consegue desenvolver pessoas. Ela tem um trato humano difícil. Mas larga a parte financeira, a parte, enfim, né? Patrimonial da escola, ela arrasa. Então, não é fácil achar alguém que consegue atuar, fazer os dois, né? Mas existe muita solução, como a rede de apoio que você citou, cursos, formações, seminários, literatura. Cara, tem uma quantidade imensa de livros para liderança, com ferramentas, tá? Ferramentas, passo a passo. Na verdade, Rony, tem muita coisa. Só não faz uma boa liderança quem realmente não quer. Porque tem muito recurso hoje que em décadas passadas não tinha. Cara, tem no YouTube. E aqui não é fazer propaganda do YouTube, porque nós estamos no YouTube, mas, né? Aqui, ó, YouTube, né? Mas assim, cara, tem no YouTube, o que tu quiser tem no YouTube. E bons conteúdos, como esse, inclusive. Mas muito bons conteúdos, entende? Bons painelistas, boas indicações, tem até cursos gratuitos, cursos pagos, enfim. Então, o que eu queria dizer pro diretor motivador? Agenda de gestão e agenda de liderança. Não só semanal, mas diária. Se o bom líder conseguir escolher
uma pessoa ou duas do seu time por dia para tomar um café e uma escuta ativa, ele já vai revolucionar a escola. Certo? Juntar essas duas agendas, né? Assim, fazer um gerenciamento dessas duas agendas e todo dia escolher uma ou duas pessoas que eu vou executar um projeto de liderança. Pro motivador. Pro desmotivador eu falo já agora ou quer fazer? Pode. Pro desmotivador, eu gostaria que ele pensasse muito numa frase que certa vez uma diretora ficou chateada quando eu disse num curso. A Jovelina? Não, a Jovelina era professora A de história. Isalina? Não, a Zulina. Azulina? A Zulina chamava de Zuma, carinhosamente, a diretora Zuma. Mas a gente, não, também não. Elas não. Eu era aluno delas, né? Elas estão falando de uma diretora que foi minha aluna. Quando eu disse, cara, foi pesado, assim, mas eu me expliquei. É igual quando eu explico pra pais que todo pai tem um filho preferido, né? Uhum. E aí os pais ficam enlouquecidos e tal, mas aí depois Imagina se eu vou ter um filho preferido. Agora, aí sabe como é que eu quebro essa? Eu quebro essa quando eu pergunto pros próprios pais, quem aqui tem irmão? Tá. E aí a maioria dos pais tem. Quem era né? o preferido dos pais? aí eles dão risada. Claro que eu explico depois a função até meio que científica dessa história, tá? Mas vamos lá. Aí eu disse o seguinte nesse curso. Você tem a equipe que você merece. Só que a diretora estava passando por um momento bem difícil na equipe e ela ficou pé da vida porque quis dizer, eu não sou assim, eu não sou reflexo da minha equipe. Aí, na verdade, tem teoria também de bons autores que mostram que sim, você é o reflexo da sua equipe. Certo? Então, você tem a equipe que você merece. Tá? Então, o diretor desmotivador precisa pensar nisso. Tá? Se a equipe está desmotivada, logo, gestão, que daí inclui financeiro, recurso, sala dos professores, que nós, inclusive... Fizemos um programa e falamos muito sobre isso. Muita gente gostou daquele programa, daquele episódio, tá? Então, assim, gestão, tá? E liderança. Você está fazendo uma gestão ruim e uma liderança, ou nem fazendo liderança. É o que está acontecendo. A equipe está desmotivada por conta dessas duas agendas aqui, certo? Aqui você está falhando. Então, pensa, por que minha equipe está desmotivada? Por que o meu principal coordenador está desmotivado? Por que a coordenadora geral está desmotivada? Por que os meus coordenadores estão desmotivados? Por que os professores estão doentes? Por que a sala de professores é um lugar de gente com cara fechada e gente cara feia? Certo? Por que eu tenho tantos professores afastados? Por que eu estou tendo atestados todos os dias? Por que o meu time da beleza não deixa a escola mais bonita todo dia? Por que o time da beleza está com atestado? Entende? Então você tem que fazer uma autorreflexão para saber por que isso está acontecendo. Ah, mas isso é geral, acontece até em escolas boas. Claro que acontece, mas quando você vai ver, os motivos são diferentes. Realmente aquela tá de atestado, porque realmente tá com gripe mesmo, né? Não é, e é gripe de vírus, não é por baixa imunidade porque tá descontente e tá com o emocional abalado, né? E etc e tal. Então, faz uma investigação. Veja. Aí se você vai dizer assim, não, minha escola tá bacana, tá todo mundo feliz, tá tudo certo. Então, beleza, então esse é o reflexo. Então você é provavelmente um líder e um gestor motivador, né? Mas se não é, tá refletindo na equipe. A escola tá doente e você talvez seja o vírus causador. Eu diria tanto ao motivador quanto ao desmotivador que ele não desgrude os olhos da sua instituição e que ele esteja presente em todos os momentos. A partir do momento que ele está ali e vivencia aquilo, ele vai saber atuar, seja na composição de pessoas para uma melhor gestão, seja na composição de pessoas para uma melhor liderança. Mas o importante é que ele tenha esse olhar e confie na sua equipe. Se existe alguém que ele não confia na sua equipe, ele tem que mexer na sua equipe. E ele tem que ser firme e duro para isso. Se não confia, traga alguém de confiança, mexa na sua equipe, deixe a equipe como está, e aí alinhe as suas linhas ideológicas e de gestão e liderança para que essa equipe dê o resultado que ele espera. E que esse resultado nunca ultrapasse os limites da moral, da ética, e do que nós entendemos como a educação, de fato, como ela deve ser vivenciada nas escolas. Cara, isso foi profundo, hein? Para terminar. Foi bom. Filosofando. Muito bem. Você viu agora aqui um momento filosófico de Rony Baashi, gestor escolar, um cara que
quilometragem pelo sul do Brasil aí, já atuou em Porto Alegre. Pouca gente sabe que você já trabalhou em Porto Alegre, hein? É verdade, é verdade. Pouca gente sabe. É verdade. Você trabalhou em Porto Alegre, você viveu momentos bons em Porto Alegre, que eu sei, né? Fiz grandes amigos lá. Né? Eu tenho um carinho muito grande por aquela cidade. Tem Porto Alegre tem o seu charme, tem as suas histórias, tem as suas escolas, tem os seus grandes educadores, suas Vale dos Sinos boas ali universidades. Também. Foi bem legal. Boas universidades também no Vale dos Sinos, muito tá? boas. A Unicino São Leopoldo, agora tem a Unifevale em Novo Hamburgo, se tornou universidade. Já faz um tempinho também, mas já vinha bem, né? A Unila Salle, né? A maior universidade do grupo, né? Da Unila Salle. Também universidade de Canoas. A Fevale, a Unicinos e a Ubra, eu tive um prazer imenso de conhecê-las lá dentro, no fundo, com as pessoas. A Ubra sucumbiu, infelizmente. Má gestão, cara. Mas ela está viva ainda, né? Eu acho que só sobre recursos meio que... Se eu não me engano, teve uma intervenção. Teve né? intervenção. Destituíram lá, acabaram com o Museu do Cara. O Museu do Automóvel lá que tinha na universidade. É loucura, cara, é loucura. Mas parece que tem uma recuperação isso. Eu conversei com algumas pessoas que me apontaram para isso. Tomara que sim. Mas chegou, imagina, né? Ali o Vale dos Sinos, né? A Ubra era a grande potência, né? Não, sim, universitário da Ubra, tudo, né? Então imagina, tinha a Unifevale Novo Hamburgo, a Unicino São Leopoldo, a Ubra Canoas, a Uniriter Canoas e a Unila Salle Canoas, né? Realmente, assim, a UX também conheci. Em Caxias? Foi Caxias? Conheceu a UX? Foi. Conheci a de Caxias e a de Santa Cruz do Sul. A Unisc. Nossa, sensacional. Não, são realmente. São excelentes universidades. O interior do Rio Grande do Sul tem universidades incríveis. A Unijuí, né? Tem também a UPF, né? A Universidade de Passo Fundo e outras, né? Portanto. Mas é isso, você acompanhou mais um episódio de Escola em Voz. Nós trouxemos esse sinal de alerta, trazendo para os diretores de escolas que procurem realmente olhar, né? Para esse binômio ali, né? Ou esse antagonismo, desmotivar, motivar. Claro que viajamos aqui por vários assuntos e temas paralelos, que muitas vezes fez a gente lembrar de momentos extremamente meio saudosista, assim, dos nossos bons períodos também enquanto estudantes de escola e de pessoas que marcaram a nossa vivência escolar. O Escola em Voz é um programa totalmente independente, autônomo, nós não temos nenhuma linha partidária, né? Somos neutros, isentos em todos os sentidos, porque aqui a nossa bandeira é a educação, né? Com certeza. É a educação. O que for bom para a educação, vem para o Escola em Voz e os nossos microfones, as luzes e as câmeras aqui da Top Master serão ligadas para que você possa, né, trazer aí algumas contribuições em alguns dos nossos episódios. E agora um recado especial para você, professor Luiz, e todos vocês que acompanham os nossos episódios, mas que não se inscrevem, não compartilham. Galera, vamos lá, inscreva-se no nosso canal, dê a sua curtida nos nossos episódios, procurem lá, tem uma biblioteca já vasta de diversos temas relacionados à educação. Assista o podcast Escola em Voz no YouTube ou escute eles nas plataformas de streaming da Amazon, da Apple Podcasts ou Spotify. Inscreva-se no nosso canal, assine, compartilhe, curta, dê a sua sugestão, malhe o pau em nós, se for preciso, mas participe ativamente para que a gente possa trazer sempre conteúdos de qualidade e que interessam a toda a comunidade escolar. Um abraço e até a próxima. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas: Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares.